agradecendo ao Senhor por este dia que o Senhor nos fez, né? Ao levantarmos, ao acordarmos, já devemos agradecendo porque estamos aqui, é porque Ele nos concedeu mais um dia. Amém? Amém. Amém? Amém. Amém? Amém, né? Então, irmãos, eu gostaria de, nesse instante, convidar a irmã Zélia, que vem aqui à frente. Enquanto a irmã Zélia vem, nós vamos convidar a irmã Zélia para estar fazendo uma oração, né? Eu estava passando com a Marli, com o Flávio ali, perguntando quais são os membros fundadores desta igreja. Hoje nós completamos 29 anos. Então, como diz o versículo, dá honra a quem tem honra. Nossa irmã Zélia é uma das irmãs fundadora, membra fundadora de nossa igreja. Então, nós vamos estar fazendo uma oração para iniciar o culto com a irmã Zélia, agradecendo por ela estar conosco aqui nesses 29 anos. Eu acho que eu sou a mais nova aqui, né? Sou a mais nova? Eu tenho quantos anos? 3? Eu estou aqui? Estou no quarto? Tem alguém mais novo que eu aqui? Eu. Pastor mais recente, né? Então já não sou mais nova, né? Então, nosso pastor mais novo. Então, que a irmã Zélia esteja agradecendo ao Senhor nesse momento, né, por Ele nos conceder estar neste local, 29 anos, com essas portas abertas, e que as portas do inferno não prevaleceram contra ela, para que o Senhor continue nos abençoando. Vamos nos colocar de pé, irmãos? Vai estar agradecendo ao Senhor? Enquanto a irmã Zélia faz essa oração, nós possamos estar colocando em nossas orações todos os irmãos que já passaram por aqui. Né? Os que estão, os que não estão mais, que estão com o Pai do Céu, mas em especial agradecendo todos que já passaram por aqui, o Espírito Santo de Deus esteja abençoando cada um. Amém? Amém? Amém. Então, vamos perguntar, a resposta tem que ser assim. Amém? Amém. Muito bem. Boa noite. Boa noite. Maravilhoso Deus, eterno Pai, muito obrigada, Deus, por essa noite, Deus, que o Senhor nos concede, está na tua casa mais uma noite, Deus. Para agradecer, ó Deus, por esses 29 anos de vida. O Senhor esteja abençoando, esteja fortalecendo a cada dia. E aqueles, ó Deus, que estão chegando, o Senhor esteja também abençoando, dando força, dando coragem a cada um, ó Deus, para caminhar aqui neste lugar. Quero também te agradecer, ó Deus, pela minha vida, agradecer pela vida, Deus, de cada um presente aqui neste lugar. O Senhor esteja fortalecendo, dando ânimo, Deus, a cada dia. Também quero agradecer, Deus, pela vida do pastor Bruno, juntamente com a sua família. Que o Senhor esteja abençoando o seu servo, Deus, juntamente com a sua família. Que Deus esteja, Deus, com ele em cada momento. Muito obrigado por esse tempo, Deus, que o Senhor nos preservou. Muito obrigado por esse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Em nome de Jesus? Amém. Continuamos de pé. Nós vamos estar cantando o hino de número 426. Esse hino, ele é sobre agradecimento, né? Ele vem trazer agradecimento. Os irmãos que quiserem sentar, pode, mas os irmãos que quiserem ficar de pé, nós vamos estar cantando de pé. Amém? E a primeira estrofe dele diz, mas o título dele diz, gratidão. Vamos falar todos juntos? Gratidão na luta. Amém? E aí, o primeiro estrofe dele diz, com gratidão e com fervor, cantemos já ao bom Senhor, pois seu poder nos libertou e seu amor nos revelou. Vamos cantar? Com gratidão e com fervor, cantemos já ao bom Senhor, pois seu poder nos
Então, irmãos, continuando, nós estamos vendo aqui que a nossa ornamentação está aqui linda, né? E aí nós temos uma cor específica. Alguém pode dizer que cor está aqui? Está aqui? Que cor? Verde. Não ouço muito bem, não. Que cor? Verde. Ah, sim. Então, nós vamos dar esse momento à irmã Marli, que foi a nossa organizadora, né? Que fez a nossa ornamentação. E ela vai falar um pouquinho, junto com a irmã Rose. Sandra. A irmã Sandra também? Não? Tem certeza? Então, aqui, ó, as ornamentadoras são a irmã Marli e a irmã Sandra, tá bom? E aí a irmã vai falar um pouquinho sobre o significado, dentro da nossa palavra, sobre a nossa ornamentação verde. Boa noite, irmãos. Geralmente perguntam para mim e para a Sandra como que a gente escolhe as cores. Na verdade, nós não escolhemos cores, né? Na verdade, são bodas. E essa boda aqui é a boda de erva. E ela, então, é verdinha, né? E ela fala assim, ó, a erva precisa de atenção e cuidado, assim como nós, né? Quem que não precisa de atenção e cuidado aqui? Todos nós, né? Precisa de atenção e cuidados para se desenvolver. Assim como o casamento, que no caso é aqui a nossa confraternização, os nossos irmãos, nada mais do que um casamento, né? De amor, de paixão, de confraternização, de carinho, de respeito. Nós sim temos um casamento, não tem, pastor, um casamento aqui, de amor? É um casamento, tá? Então, as bodas, a boda de erva são um convite para celebrar a união, a força do relacionamento. Nós temos um relacionamento forte aqui, né? Lembrando que a jornada de um casamento é como um jardim que precisa ser cultivado com amor e dedicação. Exige dedicação, paciência, carinho para manter a chama. Há 29 anos, como chamamos boda de erva, esse marco simboliza fortalecimento do relacionamento ao longo do tempo. Assim como as ervas precisam de cuidado e atenção para crescer bem e darem fruto, o significado remete à vitalidade e renovação, destacando a importância de manter o relacionamento vivo e em constante renovação. Assim como a erva precisa de cuidado para manter-se viva e saudável, um casamento de 29 anos, que é o que nós temos aqui, né? Uma irmã Zélia, minha mãe, a minha filha, minha irmã e muitas outras mulheres aqui, homens,
dessa comunidade, que nós começamos na varanda da casa da irmã Maria Campos, nós somos fruto disso aqui, né? E nós temos sim muito cuidado, muito carinho por essa igreja, né? Muitas vezes eu até tento ir embora daqui, irmãos, para falar a verdade. Às vezes eu tento, porque eu moro lá no Alcântara, quase dentro da Primeira Batista, mas não consigo. É um amor mesmo, assim, né? Coisa de doida. Eu fico, tenho um carinho por essa igreja, por esses irmãos, é coisa assim muito, né? Então, aí o significado da vitalidade da noção, destacando a importância de manter o relacionamento vivo. O que a gente faz aqui toda vez que a gente se encontra? A gente se abraça, a gente tem carinho. Quando a gente não se vê, a gente pergunta como estão os irmãos, né? Isso aí é a importância de manter vivo, constante, tá? E assim como as ervas precisam de cuidados vivos para manter ele vivo e saudável, um relacionamento de 29 anos demonstra a vitalidade e a capacidade de renovação a longo tempo. As ervas representam um crescimento gradual e constante, assim como um relacionamento que se fortalece a cada ano, superando desafios e construindo uma base sólida. O verde representa, todo mundo assim fala, né? Verde esperança, verde esperança. E que nós mantenhamos nos nossos corações a esperança de cada dia melhorarmos mais, de sermos mais gratos, sermos mais amáveis com nossos irmãos, tendo mais cuidado no que falar, no que pensar, que possa ter sempre esse cuidado, esse carinho, esse amor e essa esperança de que cada dia vai ser melhor. Tá bom, irmãos? Glória a Deus. Amém. E para reforçarmos, né, o que a irmã Maria acabou de falar sobre a questão das bodas, né, 29 anos, sobre a esperança, sobre o acolhimento, sobre o carinho, nós vamos abrir nossas Bíblias nesse momento. 1 Tessalonicenses 5. Vamos botar as irmãos? Vamos fazer bastante exercício hoje, tá? Para esquentar, está frio hoje, né? A gente faz os exercícios, a gente levanta e senta de novo. 1 Tessalonicenses 5, e nós vamos estar lendo do 17 ao 24. Qual é a versão que está aí? É o meio do então é mesmo caminho, tá? Vou ler aqui. E aí. Está mesmo da minha aqui. Eu vou estar lendo versículos ímpares e a igreja os versículos pares. Amém? Amém. Versículo 17 diz assim: orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extinguis o Espírito. Não desprezeis as profecias. Examinai tudo, retende o bem. Abstende-vos de toda aparência do mal. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Vamos repetir o versículo 4 todos juntos? Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. E essa é a nossa divisa, né? Nós temos uma grande obra, Neemias 2, me ajudam aí, 10? Deixa eu ver aqui. Vamos botar aí Neemias 2:20. Neemias 2:20. Então diz, vamos lá? Então eu respondi e disse: O Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Então, acabamos de ler que fiel é Deus que nos chamou. Para quê? Para completar essa grande obra. Que completa os 29 anos, trazendo esperança, acolhimento, paz, amor, né? Nós vamos estar orando nesse momento. Para essa oração, eu convido a irmã Ruth, está aí? Vamos orar, irmã Ruth? Agradecendo ao Senhor mais uma vez. Aproveitar a presença dela maravilhosa, né? Oremos. Amantíssimo Deus e eterno Pai, graças te
damos, Senhor, por mais um dia de vida que nos concedeste. Obrigada, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui no teu santuário, para poder, Senhor, louvar e bendizer o teu santo nome e aprendermos cada vez mais de ti, Pai. Abençoe a cada irmão aqui presente. Abençoe todo o trabalho, Senhor, que será feito agora. E te agradeço, Senhor, pelos 29 anos da nossa igreja. Que essa igreja possa avançar a cada dia com essa nova direção, com o nosso pastor, com toda a família dele, e que possamos abraçá-los e seguir junto com ele para poder, Senhor, proclamar a tua palavra e muitos outros, Senhor, aqueles que estão afastados, que eles possam vir, Senhor, também para poder, Senhor, ter uma comunhão aqui conosco. Abençoe, Senhor, esse trabalho e tu estejas aqui conosco a cada instante. Em teu nome eu te agradeço, não poderia ser mais. Mas em nome de Jesus, amém. Vamos cantar? Convido esse louvor. A igreja, os que quiserem, podem permanecer de pé. E nesse momento, nós vamos estar cantando um cântico. E o seu tema diz: eu vejo a glória do Senhor aqui. Amém? Amém. Quando chegamos, sabemos que o Espírito Santo de Deus já estava aqui. Amém? Então nós vamos estar declarando, né? Aqueles irmãos que estão ajudando com a gente, palma, bem arrumados, agradecendo ao Senhor por tudo que Ele tem feito, pelo carinho, pelo cuidado que Ele teve e tem com a nossa igreja, pelo acolhimento, né? Tudo que a gente leu, pela fé e esperança que ela possa se manter viva em nossos corações. Amém? Cadê a luz?
ofertas. E enquanto o irmão vem na frente do seu dízimo e sua oferta, aproveita, já abraça o irmão, né? E aí, até o meio do hino, a gente coloca os nomes lugares para a gente fazer a nossa coreografia desse hino, que é chamada Toda Sorte de Bênção, né? Hoje nós estamos comemorando todas as sortes de bênção dos 29 anos que São José aqui. Amém, irmãos? Então, vamos cantar esse hino com todo o nosso fervor, com toda a nossa alegria, entendendo que onde nós estivermos, onde o nosso pé estivermos, seremos abençoados por Deus. Amém? É como a Maria falou, a vontade de sair, às vezes eu tenho, mas é o amor, né? O amor é tão grande que é a vontade de permanecer. Então, esse é o retrato aí. Onde nós estivermos, a mão do Senhor estará sobre nós. Amém? Amém. Minha saída, ele fazerá.
Certo? Vamos cantar mais um, tá, irmãos? Quem quiser ficar de pé, continue. Quem quiser sentar, tá bom? Fica à vontade. Boa noite, irmãos. Boa noite. Senhor, meu Deus, meu Pai. Pai, primeiramente quero agradecer, Deus, por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado, Pai, de estar aqui em comunhão, Senhor, e comemorando mais um aniversário da igreja, Pai. Senhor, eu entrego essa igreja em suas mãos, Pai, e esse povo em suas mãos, Senhor. Pai, eu sei que tudo que a gente passou até aqui, Pai, não foi em vão, Deus. A Água Batista, Pai, a Central do Mendoeiro, Pai, vai ser referência, Senhor. Muitas pessoas vão vir de nós para casa. É isso que eu te peço e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Eu convido a igreja a sentar esse momento. Nós vamos cantar em último hino, vamos ficar aqui aguardando um pouquinho. Nós vamos fazer uma reflexão com a nossa irmã Rose e depois vamos estar cantando o último cântico para passar a palavra para o nosso pastor. Bom? Enquanto isso, os locais aí vão descansando a paz, né? Boa noite, amada igreja do Senhor. Parabéns para nós, né? Parabéns para essa linda igreja, esse povo maravilhoso do Senhor. E o tema, né? Já conversando com o pastor, o tema que nos trouxe hoje é o desafio de cuidar de nós mesmos. Aniversário, cuidar da igreja, porque a igreja somos nós, então cuidar de nós mesmos. E o que Deus nos ensina? O que Ele fala para nós, para cada um de nós? Como devo proceder no meu dia a dia diante da minha perspectiva de vida? Lá em Jeremias 29:11, Deus assim já fala, e eu creio que enquanto tiver um povo que clama por Ele, nossa esperança estará conectada diretamente para a salvação de cada um de nós, amém? Nada mais é inspirador para nós, nada mais é verdadeiro para nós cristãos. E nada mais é também desafiador e tão real viver na presença do Deus Altíssimo. Mas como tenho feito com meus pensamentos, desejos e ações? Qual a prática que me compromete a não ouvir a voz de Deus? Ou seja, qual o pecado? O tempo, a dor, a falta de motivação, a solidão que me rodeia? Qual é o meu maior desafio quando não busco ao Senhor e me distancio aos poucos do que será eterno para mim? A minha salvação, a salvação de cada um de nós. A nossa visão fica entre o permanente invisível aos nossos olhos com o permanente visível enquanto aqui vivemos. Porque a luta não é com meu irmão, minha irmã. Esse é o meu maior desafio. Enquanto o mundo lá fora nos aponta, Deus está o tempo todo nos estendendo as mãos, dizendo: vem, filho meu. E nós, como cristãos, não precisamos buscar o que está lá fora, mas o que está ao nosso alcance o tempo todo: a Bíblia. A palavra que revela, que é a nossa bússola para os desconfortos, desencontros e o que eu falei logo no início, que é o nosso desafio. Não perdendo as oportunidades, as chances de sermos fiéis e melhores, sem perder a verdadeira essência do cristianismo. Porque a graça que nos é dada é de um valor incalculável e nos é dada. Sabemos que é mesmo sem merecer. E assim nos tornamos diferentes, procurando ser melhores, mas sem méritos, mas com o direito de ter a vida eterna. Amém? Parabéns para a nossa igreja. Obrigada. Mais um exercício, vamos ficar de pé. Nós vamos estar cantando um cântico, vamos passar a palavra para o pastor. E esse cântico ele tem como tema ser reconhecido. Né? Tem uma frase dele que diz: ser reconhecido, marcado por transformação, provado pelo fogo, habilitado pela missão. Gente, é uma palavra que a gente tem que receber, guardar e praticar. Nós somos reconhecidos, marcados pelo Senhor Jesus.
Né? Enquanto estamos cantando esse hino, nós vamos estar colocando todo o nosso coração, agradecendo ao Senhor por estarmos aqui, independente do que fizemos ou o que vamos fazer, o que interessa é que o Senhor conhece os nossos corações, é isso que Ele fala. Né? O Senhor conhece e sonda os nossos corações. Independente do que seja, que nós possamos esquecer de tudo nesse momento e colocar somente os nossos pensamentos no Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Seu altar para servir o
Obrigado por essa igreja, Deus, nesse momento, Deus, está com seus corações abertos, Deus, a te louvar de todo o coração. Tu sondas o nosso coração e sabe, Deus, tudo aquilo que tem impedido de uma comunhão sincera e verdadeira com o Senhor. Mas nesse momento esteja limpando nossos corações, tire de nós tudo aquilo que não te pertence, porque queremos ser verdadeiros adoradores, a te adorar de todo o coração. Obrigado, Deus, por esse momento, pela palavra que será entoada, e possamos agora, Deus, nos desligarmos de tudo aquilo, Deus, que muitas vezes tenta nos atrapalhar de entendermos a tua palavra, e que ela possa ficar em nosso coração como uma semente e se tornar uma árvore e dar muitos frutos. Amém. Nós choramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que dia lindo que o Senhor nos fez, amém? Amém. Dia de celebração, dia de nós relembrarmos tantas vitórias conquistadas até aqui. E dia também de olharmos para o futuro, para tudo aquilo que o Senhor ainda tem a derramar sobre as nossas vidas, sobre a nossa igreja, sobre todos os sonhos que Ele ainda vai nos fazer alcançar, que não foram possíveis nesses primeiros 29 anos, mas que nós alcançaremos nos próximos anos que o Senhor vai nos fazer. Amém? E pensando na mensagem de hoje, o Senhor colocou no meu coração 1 Crônicas 9, do 10 ao 20. 1 Crônicas, capítulo 9, do verso 10 ao verso 20. Esse texto, ele fala das genealogias. Eu nunca entendi muito bem por que as genealogias estão na Bíblia. Mas se elas estão na Bíblia é porque elas são importantes. E é sobre isso que eu queria falar nessa noite com a igreja. Diz assim: e dos sacerdotes Jedaías e Jeoiaribe e Jaquim, e Azarias, filho de Hilquias, filho de Mesulão, filho de Zadok, filho de Meraiote, filho de Aitube, maioral na casa de Deus. Adaías, filho de Jeroão, filho de Passur, filho de Malquias, e Massai, filho de Adiel, filho de Jazera, filho de Mesulão, filho de Mesilemite, filho de Imer, como também seus irmãos, cabeças nas casas dos seus pais, 1.760 homens valentes para a obra do ministério da casa de Deus. E dos levitas, Semaías, filho de Hassub, filho de Azicrão, filho de Razabias, dos filhos de Merari, e Baquebacar, Reres e Galal, e Matanias, filho de Mica, filho de Zicri, filho de Asaf, e Obadias, filho de Semaías, filho de Galal, filho de Jesutum, e Berequias, filho de Asa, filho de Eucana, morador das aldeias dos Netofatitas. E foram porteiros Salum, Acube, Talmon, Aimã e seus irmãos, cujo chefe era Salum. E até aquele tempo estavam de guarda à porta do rei, do lado do oriente. Estes foram os porteiros dos arraiais dos filhos de Levi. E Salum, filho de Coré, filho de Abiasaf, filho de Corá, e seus irmãos da casa do seu pai, os coraritas, tinham cargo da obra do ministério e eram guardas das portas do tabernáculo, como seus pais foram responsáveis pelo arraial do Senhor e guardas da entrada. Finéias, filho de Eleazar, antes era o líder entre eles, e o Senhor era com ele. Amém? Meus irmãos, quando nós lemos as genealogias, e aquele monte de nome difícil, né, que às vezes até a gente enrola a língua para poder falar, a gente se pergunta qual o sentido de Deus ter colocado tantos nomes, tantas genealogias na Bíblia. A gente pega páginas inteiras do Antigo Testamento, do Novo também, falando das genealogias, nome por nome. Por que Deus colocou ali o nome de cada uma daquelas pessoas? Nós não as conhecemos, mas Deus conheceu individualmente cada uma dessas pessoas mencionadas aqui. A história delas foi importante, tiveram o privilégio de ter o seu nome relacionados na palavra de Deus.
Essas pessoas, para Deus, foram pessoas importantes. Nós não conhecemos a história de todas elas, mas foram histórias dedicadas a Deus, a sua obra, ao seu reino, ao seu povo. E quando nós chegamos a esses 29 anos de aniversário da igreja, eu posso dizer também que eu não conheço as histórias de todos aqueles que passaram por aqui. A gente ainda está conhecendo a história daqueles que estão aqui, né? E uma meta que eu tenho é até o final do ano a gente conseguir visitar todos vocês, porque vocês são importantes. Uma das coisas que Deus colocou no meu coração quando eu estava vindo para cá foi o seguinte: Deus falou comigo, pessoas são importantes, valorize as pessoas. Alguns eu já consegui visitar, estar mais próximo, conversar, outros ainda eu vou agendar, vou entrar em contato, mas eu e a minha família nós vamos chegar até vocês, porque eu quero conhecer a história de vocês, eu quero conhecer o que Deus tem feito na vida de vocês, a obra maravilhosa, e vocês são importantes. E hoje, além do privilégio de termos aqui os nossos irmãos da Central, temos também amigos, temos a Cibaja, alguns irmãos aqui representando, e eu louvo a Deus pela vida de vocês, porque vocês são importantes. Não temos mais aquele convívio quando nós estávamos lá na Cibaja, mas vocês marcaram nossas vidas. Nós louvamos a Deus pela história de cada um de vocês aqui também, que nós tivemos a chance de compartilhar, de participar, de estarmos juntos. E essa noite é uma noite de nós celebrarmos as pessoas, porque nós somos a igreja. Eu falei aqui pela manhã, hoje é aniversário da igreja. Quem é a igreja? Somos nós. O aniversariante pode faltar à sua festa de aniversário? Não. A gente sabe que alguns irmãos, por algumas questões, não puderam estar aqui nessa noite. Mas como é bom a gente poder vir à igreja. Hoje pela manhã, como foi lindo, a nossa escola bíblica dominical repleta. Classe dos homens aqui no templo, classe das mulheres, classe dos jovens e adolescentes, classe dos juniores, tudo voltando a funcionar. E nós nos alegramos quando nós vemos as pessoas. E eu queria enfatizar aqui mais uma vez aquilo que Deus falou, porque alguns domingos atrás, esses bancos estavam vazios. Nesse processo nós estamos passando de reconstrução. E eu falei com o Senhor numa segunda-feira de manhã: Deus, cadê as pessoas? Elas são importantes, onde elas estão? E Deus me respondeu na palavra, quando eu abri a Bíblia, Deus falou assim: me compadecerei de Jacó, trarei de volta Israel para a sua terra, e virão com eles os estrangeiros. As pessoas estão voltando, amém? Nós vamos avançar. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Eu quero dizer, vocês são importantes, a história de vocês são importantes, e Deus, Ele valoriza o indivíduo, Ele valoriza as pessoas. Por isso o tema da mensagem desta noite é individualidade. Individualidade é o tema da mensagem. Pensa nisso. Nós vamos refletir sobre alguns pontos nessa noite a respeito dessa individualidade. E quando nós caminhamos pelas ruas, quando nós andamos pelo nosso bairro, tantas pessoas que passam por nós, pessoas cujas vidas são importantes, mas hoje o mundo não valoriza mais as pessoas. Existe uma inversão de valores. As pessoas estão usando as pessoas e amando as coisas, quando na verdade nós deveríamos amar as pessoas e usar as coisas. Pessoas não são descartáveis, pessoas são importantes. E como nós aprendemos com a história de cada um aqui, como eu fico feliz de ouvir a irmã Marli dizer, eu moro ali, próximo da Pico do Alcântara, mas não consigo deixar de estar aqui com os irmãos. Sabe por que ela não consegue? Não é por causa das paredes, não é por causa do terreno ali atrás, é por causa das pessoas. Pessoas são importantes. E quando nós estamos unidos, quando nós valorizamos a pessoa do Espírito Santo, que é o mais sublime entre nós, meus irmãos, a Bíblia diz que o mundo conhece que nós somos seus discípulos, discípulos de Jesus. Quando nós estamos unidos, quando nós valorizamos as pessoas, quando nós caminhamos como igreja, nós precisamos, num mundo onde há tanta indiferença ao ser humano, olhar para as pessoas com mais carinho. Às vezes a gente leva uma fechada no trânsito e sobe aquela ira,
Porque a gente vê o carro, mas por trás daquele carro, no volante, tem uma pessoa. Às vezes uma pessoa com problema, às vezes uma pessoa passando por um momento difícil. E quando nós começamos a olhar para as pessoas, tudo muda na nossa vida. Nós passamos a valorizar o que realmente é importante. As redes sociais, elas trouxeram uma superficialidade muito grande, porque nas redes sociais eu tenho amigos virtuais, eu tenho lá 2.000, 3.000, 4.000 amigos, mas aonde estão os relacionamentos, né? Aonde estão as confraternizações? Não é isso, meu irmão Tiago? Aquelas confraternizações boas que nós sempre temos depois do culto, como é maravilhoso. E hoje nós vamos ter aqui também. Já está preparado um cachorro quente, um bolinho, né? Que a gente ali fora vai poder se confraternizar. Vai ser aí fora ou vai ser lá no salão? Aí fora, né? Amém. E nós teremos esse momento da gente conversar, bater papo, se conhecer melhor. E meus irmãos, quando eu vim aqui para a igreja, uma das coisas que me impactou muito foi quando nós fizemos o nosso mutirão. Inclusive, sábado agora, nós vamos ter outro mutirão, mas vai ser um mutirão no Ministério Infantil, para organizar a sala, né? A televisão das crianças já está comprada, a sala já está pintada, e tudo isso por quê? Por causa das crianças, por causa das pessoas. E Jesus falou: deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais, porque de tais é o reino dos céus. Então a gente vai voltar com o trabalho com os embaixadores do rei, aos sábados, a partir das 4 horas da tarde. Terça-feira vai ter o Papo 10 ou vai ser no mês da juventude? Vai ser em agosto que a gente vai recomeçar, é isso mesmo, que a gente tratou na reunião. O Papo 10, que são os cultos nos lares, o trabalho com os embaixadores do rei. Domingo que vem já vai ter a salinha do Ministério Infantil, né? As crianças já vão poder subir para a sua salinha. Então, muita coisa está acontecendo na igreja por causa das pessoas. E eu falei que hoje pela manhã a gente já pode sonhar com o Ministério da Terceira Idade. A gente está falando de embaixadores, mensageiras, crianças, jovens, são importantes, mas a gente não pode esquecer da nossa terceira idade. E quem sabe para o ano que vem a gente já vai ter o Ministério da Terceira Idade. E eu falei com os irmãos, com o terreno que a gente tem aqui atrás, a gente faz uma pista de caminhada aqui, além da quadra, né, que a gente vai começar a construir. Uma pista de caminhada, e imagina, né, uma atividade, um exercício para a terceira idade, aqui no terreno de trás. Será maravilhoso poder ver a igreja nessa comunhão, né, nesse momento de confraternização, terceira idade, jovens, né, as crianças brincando, correndo, parquinho aqui atrás, quadra de futebol. São sonhos que têm sido construídos ao longo desses 29 anos e que nós vamos viver nos próximos anos. Amém? Amém. Tudo isso por causa das pessoas. Mas o primeiro ponto da mensagem, por que pessoas são importantes? Por que Deus ele valoriza a individualidade? Porque a diferença é que nos faz fortes. O fato de sermos diferentes é que nos faz fortes como igreja do Senhor. Então nós precisamos aprender a valorizar as diferenças. Os irmãos que têm um temperamento diferente, um dom diferente, um chamado diferente. Isso é precioso aos olhos de Deus, e nós falamos aqui, porque nós somos um corpo, e num corpo nada é igual. A mão é de um jeito, o pé é do outro, o braço é de outro, mas é a união desses membros do corpo que torna o corpo tão maravilhoso, que torna o corpo tão eficiente. Assim a igreja, né, já reunimos hoje com o Ministério Infantil, Ministério de Louvor também, já teve a sua reunião, Ministério dos Jovens, MCM, a gente está se reunindo com cada líder, com cada grupo da igreja, para que, como corpo de Cristo, a gente possa estar ligados e individualmente, diferentes uns dos outros, mas eficientes como um corpo, cada um na sua individualidade, cada um com a sua característica, fazendo a obra do Senhor. Isso é igreja. Na igreja, as diferenças não podem ser motivos para afastamento. Geralmente nós temos o desejo de estar próximo de quem é parecido com a gente, mas nós precisamos querer estar próximo também com quem é diferente, porque as pessoas que são diferentes nos ensinam, elas têm que nos ensinar. Como é bom
um jovem, uma criança, um adolescente conversando com um ancião, podendo aprender com a sua história, com a sua experiência de vida. E como eu almejo poder nesses próximos meses conhecer, como eu falei, a história de cada um de vocês, ouvir vocês, aprender com vocês. Nós estamos aqui para ensinar, mas estamos aqui também para aprender com vocês. Eu tenho certeza que a história de vocês é uma história preciosa, com a qual nós vamos aprender demais. Por isso, precisamos valorizar as diferenças. E sabe como é que Deus dá prova disso para nós? Tem alguém aqui com a mesma impressão digital? Não. Tem alguém aqui igual? Na sua feição? Não. Nem os gêmeos são iguais, são diferentes. Então, Deus, quando nos criou, Ele nos criou diferentes uns dos outros, de propósito. Isso é uma bênção que Deus deu para nós. Igreja é lugar de diversidade e nós precisamos valorizar essa diversidade. Uma outra coisa que nós precisamos entender é que as pessoas, elas são importantes, elas precisam ser valorizadas e nós precisamos ter uma convivência uns com os outros. Quando eu estava preparando essa mensagem aqui, eu fiquei imaginando como será a nossa convivência no céu. O que há de mais importante no céu não são aquelas ruas de ouro que o Apocalipse fala, ruas de ouro como cristal, imagina. É um lugar que ninguém jamais sonhou, um lugar maravilhoso, mas o que há de mais importante no céu são as pessoas. E falando de pessoas, nós podemos mencionar, em primeiro lugar, Pai, Filho e Espírito Santo. Eles são as pessoas mais importantes do céu. E juntos com eles, tem os anjos, os querubins, os serafins, a igreja redimida pelo sangue de Jesus. Você já parou para imaginar qual é a pessoa que você quer conhecer quando chegar no céu? Você chegou no céu, qual a primeira pessoa que você vai querer ver? Jesus, De repente o apóstolo Paulo, Moisés, e a gente vai poder conversar, a gente vai poder estar juntos, De repente nós vamos chegar lá no céu e vamos perguntar: cadê o irmão, cadê ele, cadê ela, onde é que eles estão? E vai ser uma alegria poder encontrar o Flávio lá, vai ser uma alegria poder encontrar cada um dos irmãos lá, porque esse momento que nós vivemos aqui de comunhão ainda é muito pequeno, ainda é muito pouco diante daquilo que a gente vai viver no céu. O apóstolo Paulo diz assim: conheço um homem, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, foi arrebatado ao terceiro céu e ouviu palavras inefáveis que ao tal homem não é lícito falar. Aqui no mundo a gente ainda tem problemas de relacionamentos, Às vezes a gente briga, se desentende, e o perdão ordenado pela Bíblia é o que vai nos manter unidos quando nós falhamos uns com os outros. Mas no céu não vai haver nada disso. Olha o que a Bíblia fala sobre o céu, Mateus 8:11. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Céu é lugar de festa, céu é lugar de alegria, céu é lugar de reunião, céu é lugar de confraternização, como essa que nós estamos vivendo aqui nesta noite, no aniversário da igreja. E ninguém pode estar fora do céu. Nós precisamos lutar para que as pessoas que nós amamos, elas possam ir para o céu também. Porque a vida aqui neste mundo vai passar, a vida aqui neste mundo vai acabar, mas ela continua no céu, lugar maravilhoso, lugar de confraternização, lugar de alegria, lugar de paz. E nós precisamos valorizar as pessoas, valorizar as diferenças, porque no céu o que é importante são as pessoas. Numa igreja também, o que é importante são as pessoas. O que são importantes são as pessoas. Se houver algum problema, quebrar um microfone, a gente compra outro, troca, Os meninos, enquanto a nossa quadra não está pronta lá atrás, eles estão jogando bola aqui em cima. Se de repente escapulir, der uma bolada num refletor daquele e quebrar, não tem importante, a gente compra outro, Não tem importância. Mas o importante são o quê? As pessoas.
Porque coisas a gente substitui. O celular cai no chão, quebra, a gente compra outro, né? O teclado dá problema, a gente conserta, mas as pessoas não. Então nós precisamos estar sempre buscando os nossos irmãos, sempre estar atento às necessidades dos nossos irmãos, valorizando os dons e talentos de cada um, valorizando a individualidade de cada um. E nós estamos vivendo momentos na nossa sociedade onde existem pessoas que desistiram de conviver umas com as outras. Quem aqui já ouviu alguém falar que prefere um bicho do que uma pessoa? É comum a gente ouvir isso hoje. Eu prefiro ter um cachorro, eu prefiro ter um gato, eu prefiro ter um papagaio, uma tartaruga, porque pessoas decepcionam, pessoas me causaram feridas. Às vezes as pessoas elas foram feridas tantas vezes por tantas pessoas que elas desistiram da convivência, que elas não querem mais estar umas com as outras. As redes sociais se tornaram um campo fértil para esse afastamento, porque se alguém te magoa, logo você faz o quê? Bloqueia aquela pessoa, exclui aquela pessoa do seu círculo de amigos e de relacionamentos. Mas, como igreja do Senhor, nós somos incentivados aqui a trazer as pessoas para perto. E Pedro, nós falamos aqui sobre perdão algum tempo atrás. Pedro, com aquele temperamento dele, ele diz assim: Senhor, até quantas vezes meu irmão vai me perdoar? Até quantas vezes meu irmão vai me magoar? Vai pecar contra mim e eu devo perdoar? E aí ele fala assim: até 7? E aí Jesus diz: não, Pedro, até 70 vezes 7. Pedro de repente já estava com alguém em mente, né? Talvez Tiago tivesse magoado ele, João, e ele já estava pensando em se livrar. Eu não quero mais assunto com ele não, Tomé. Mas aí Jesus diz: Pedro, não só até 7, mas 70 vezes 7. Então, assim como Jesus nos ensinou, como igreja, nós devemos perdoar para que estejamos sempre unidos, porque pessoas são importantes, valorizando a individualidade de cada um. E para finalizar a mensagem nesta noite, eu quero dizer que pessoas, elas têm problemas. Pessoas não são problemas, pessoas têm problemas. E a Bíblia nos diz que a nossa luta não é contra carne e sangue. Os nossos inimigos são principados e potestades, demônios, que tentam atrapalhar a nossa comunhão, a nossa caminhada, a nossa vida, a nossa família. Mas os nossos irmãos e irmãs não, são pessoas que Deus valoriza, são importantes. Quando nós lemos a genealogia, coloca lá de novo o versículo 20, por favor. 1 Crônicas 9, o versículo 20, quando nós lemos a genealogia, nós podemos observar que Deus valorizou cada uma delas. Olha o destaque que Deus deu para Finéias: e o Senhor era com ele. Eu quero dizer aqui nesta noite: o Senhor é com você. O Senhor conhece a sua história. Quando acabar o culto e essa maravilhosa confraternização, cada um de nós vai embora para as nossas casas. Mas eu quero dizer que o Senhor irá com cada um de nós. O Espírito Santo, ele é onipresente. Ele está na vida de cada um de nós. E ele vai junto conosco para casa. E meus irmãos, pessoas têm problemas, mas elas não são problemas. Nós temos que entender isso. Eu fico imaginando na multiplicação dos pães. Vamos imaginar aqui uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. O pessoal estava com fome. E tem gente que quando está com fome fica mal-humorado, né? Passa a hora da refeição e já dá aquele mau humor. Calor no deserto, Jesus com aquelas 5, 6 mil, 7 mil pessoas ali no deserto, e os discípulos: Senhor, olha só, manda esse povo embora, porque a coisa está ficando feia, não tem o que comer, manda eles embora comprarem comida, que já tem uma turma aí mal-humorada que ainda não comeu. E aí Jesus fala assim: dai-lhe voz de comer. E eles perguntam: mas Senhor, como é que a gente vai alimentar toda essa multidão? E Jesus faz aquele milagre da multiplicação, e o que era um momento de tensão, um momento onde muitos ali estavam mal-humorados, cansados, se torna um momento de comunhão e de alegria. Jesus estava nas festas de casamento, Jesus estava nos jantares, Jesus estava no meio do povo, ele amava as pessoas.
Quando tentaram impedir as crianças de irem até ele, né? De repente uma criança lá com o nariz escorrendo, criança barulhenta, criança gritando, e aí eles dizem, não, perto de Jesus não. Jesus, espera aí, deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais, porque de tais é o reino dos céus. Jesus amava as crianças, Jesus amava os pecadores. Quando tentaram apedrejar aquela mulher adulta, Jesus falou assim, ei, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Jesus entendia que nós somos pecadores, nós somos falhos, mas mesmo assim Ele decidiu nos trazer para perto. Mesmo assim Ele decidiu nos amar. Quando Ele falou, quando a Bíblia fala, né, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Cristo nos amou quando nós ainda éramos pecadores, cheios de problemas, cheios de vícios. Meus irmãos, quantos de nós passamos pelo vale da depressão? Quantos de nós já passamos por problemas seríssimos nas nossas vidas, enfermidades, desemprego? Quantos de nós tivemos tantos problemas na nossa vida, mas o Senhor não desistiu de nós, e por isso nós estamos aqui. Por isso nós estamos de pé. Já estou antecipando o tema do mês da juventude. Estamos de pé. Estamos de pé porque o Senhor não desistiu de nós. Estamos de pé porque Deus valoriza pessoas. Estamos de pé porque o Senhor, Ele sabe nos separar dos problemas. Ele odeia o pecado, mas Ele ama o pecador. Amém. O apóstolo Paulo reconheceu bem isso quando ele falou, né? Se vocês não fazem o bem, se vocês fazem o mal que vocês não querem fazer, já não são vocês, mas o pecado que habita em vocês. Então olha o problema do ser humano. Não é o ser humano, é o pecado. Mas o problema do pecado já foi resolvido por Jesus na cruz do Calvário. Então nós podemos celebrar. Com todas as imperfeições que uma igreja pode ter, nós podemos celebrar, nós podemos nos alegrar nessa noite, porque Deus resolveu aquilo que havia de pior no ser humano, que era o pecado. Ele nos comprou com o seu sangue, Ele nos tornou uma família, uma igreja. E nós estamos aqui, Igreja Batista Central, em Jardim Amendoeira, Cibaja também, celebrando esses 29 anos, e aqueles que estão nos visitando. Eu estou muito feliz de poder ter aqui nesta noite cada um de vocês. Estou muito feliz por aqueles que estão nos visitando, por aqueles que estão aqui conosco nessa reunião maravilhosa, aonde a principal pessoa é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus. E nesta noite eu quero dizer que quando Deus nos trouxe para cá, nós viemos, né? Depois de 27 anos que a Itucibá já tem organizado, 28, e fora o tempo de congregação, o tempo de ponto de pregação, então nós estávamos também muito apegados lá às pessoas. Mas quando nós viemos para cá, nós encontramos uma igreja tão linda, tão maravilhosa, que assim, nós fomos consolados. E eu quero dizer nessa noite, como foi bom conhecer vocês, como está sendo bom estar caminhando com vocês nesse novo tempo. E eu espero, né, que o Senhor nos mantenha aqui por muitos anos. Amém. Eu sei que às vezes o Senhor traz, depois Ele leva embora, como aconteceu com o pastor Fábio, né, depois de 8 anos aqui, uma comunhão maravilhosa, um homem de Deus, a sua família, e Deus falou, não, vou levar vocês para outro lugar. E fica aquele vazio, aquele sentimento de perda, né? E a gente não sabe para onde Deus vai nos levar. Mas enquanto nós tivermos oportunidade de estarmos juntos, vamos valorizar esses momentos. Vamos ser gratos a Deus. Valorize as pessoas enquanto elas estão aqui. Porque pode ser que amanhã, na segunda-feira, elas já não estejam mais neste mundo. Nós vamos pensar, por que eu não abracei, né? Por que eu não perdoei? Por que eu não beijei? Por que eu não valorizei? Então hoje é o tempo da gente amar, da gente valorizar, da gente abraçar, da gente beijar, da gente suportar as dificuldades, os defeitos dos irmãos. A Bíblia fala, nós pregamos aqui, suportando-vos uns aos outros. Suportando-vos uns aos outros e amando. E assim a gente vai caminhar e nós vamos completar ainda muitos outros anos na presença do Senhor. Amém? Amém. Então fica aqui a mensagem desta noite. Individualidade.
pessoas são importantes. E assim como foi falado aqui sobre Finéias, o Senhor é com cada um de nós. O Senhor é com vocês, o Senhor é conosco. Vamos adorar a Deus com mais um louvor? Amém? Enquanto o Ministério do Louvor está se posicionando, eu gostaria só de fazer as considerações finais nesta noite e falar a respeito do mês da juventude. A irmã Jamília não pôde estar aqui hoje, mas na reunião que nós fizemos na quinta-feira, ela falou que Deus tocou no coração dela para que o mês da juventude fosse um mês repleto de comunhão. Um mês onde nós estivéssemos juntos uns com os outros. Então, a gente vai ter no mês da juventude a abertura de dia 9, o segundo final de semana, o culto jovem. Vamos estar juntos aqui no culto jovem. Depois a gente vai ter também um cine pipoca lá em casa, o retorno do Papo 10, que vai cada terça-feira ser na casa de alguém. Terça-feira na casa do Maicon da Marluce, depois Renato, Priscila, eu e Mônica, e a gente vai estar aí no Papo 10, rodando as casas. Se você quer receber o Papo 10 na tua casa, fale com a gente, tá bom? Para que a gente possa estar indo também na tua casa, esse culto maravilhoso que é o Papo 10. E nós teremos a nossa festa da roça, dia 6 de setembro. 6 de setembro. Já marque aí na sua agenda. Nós vamos estar aqui atrás, cada um vai trazer o seu prato, não vai ser vendido nada. Vai ser um momento mesmo de comunhão, um momento de nós estarmos juntos, nos alegrando, celebrando. E eu comentei no início da mensagem, a respeito do mutirão, que uma das coisas que me chamou aqui na atenção da igreja, que alegrou meu coração, foi o mutirão que nós fizemos. Por quê? No mutirão, a gente prepara lá um almoço legal, Os nossos irmãos aí que são especialistas na cozinha, preparam um almoço, a gente fica aqui trabalhando e carrinho de mão para lá, carrinho de mão para cá, e a gente arruma uma coisa, arruma outra. Irmão Darcy, eu lembro, Tava lá o pessoal no meio do mutirão, ele veio com a caixinha de som dele, já animando o ambiente, aquele louvor. E, meus irmãos, há muitos anos que eu não participava de mutirão. E como foi bom aquele primeiro momento de estar aqui com vocês naquele mutirão que nós fizemos. Então vão haver outros, Mas o que fica de precioso é a comunhão, esses momentos que nós passamos juntos. E quando o culto vai acabando, a gente já fica com saudade, Poxa, agora só terça-feira de manhã, culto de oração. Aí, agora quinta-feira e também o Papo 10 quando recomeçar. Mas a gente já fica ansioso pelas próximas programações da igreja, onde vamos estar juntos novamente. Então vamos encerrar esse momento nos alegrando em comunhão e depois lá fora também na nossa confraternização do aniversário de 29 anos. Vamos adorar a Deus. Vamos jogar de pé, irmãos? E o nosso Papo 10 nós já temos, tá? Nós temos a casa, que é a casa do nosso irmão Daniel. Bonita? Terça-feira, primeira terça-feira do mês, vamos estar na casa do irmão Daniel. Bonita? Nós vamos estar cantando cantos que diz Vitória do deserto, O pastor falou sobre uma parte da sua pregação, sobre ali, Jesus, seus discípulos, e aquela multidão no deserto, e teve ali o quê? Vitória, Vamos estar cantando? Vitória do deserto? Bem animado para sermos nosso culto. Oh
Glória a Deus. Antes da gente encerrar, eu queria que a igreja se assentasse e ficasse em pé só os visitantes. Só quem está nos visitando. Olha aí, quanta gente nos visitando hoje. Eu agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês. Louvo a Deus, obrigado por vocês terem vindo. E voltem outras vezes, tá bom? Se tiverem desejo no coração, aqui é uma grande família, estamos de portas abertas para recebermos vocês. Que Deus abençoe a todos nessa noite. Vamos orar encerrando? Querido Deus e amado Pai, obrigado, Deus, por essa noite linda, por essa noite especial, por essa igreja que o Senhor, Deus, plantou neste bairro, por cada um que passou por aqui, que teve uma história na presença do Senhor, por cada um que ainda está aqui. Obrigado, Deus, por aqueles irmãos, ó Deus, que estão com o Senhor agora aí no céu, mas que um dia estiveram aqui. São pessoas, ó Deus, que não morreram, apenas mudaram de endereço. E nós te louvamos, ó Deus, pela vida de cada uma delas. Obrigado, Deus, porque um dia vamos revê-las. Obrigado, Deus, porque um dia vamos estar unidos, ó Deus, numa grande família, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais choro, onde não perderemos mais os nossos entes queridos. Obrigado, Deus, porque no céu vai reinar a comunhão, o amor e a paz. E nós te agradecemos porque é isso que o Senhor tem preparado para nós. Agora, Deus, despede-nos em paz. Dai-nos, ó Deus, uma semana abençoada. Ajuda-nos, ó Deus, a vencermos os desafios, ó Pai, que temos nesses próximos anos, aqui na Igreja Batista Central, em Jardim Amendoeira. Para que todos aqueles que chegarem aqui se sintam amados, valorizados, abraçados, e que aqui eles possam encontrar a principal pessoa, o Espírito Santo. E que eles possam, ao longo da sua vida, dizer: o Senhor é comigo. Te agradecemos, Deus, e assim oramos em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, nosso Pai, Pai dessa grande família, que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, que pelo seu sangue nos uniu, e que a amizade com o Espírito Santo, essa pessoa extraordinária que está entre nós, seja sobre toda a igreja do Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Coração abençoado, estamos encerrando o culto nessa noite.